Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Akira Uchiha, o Gênio. Parte 3. Capítulos 22 e 23. Mundo de uma peça. Novo mundo. Num pequeno barco à deriva no oceano infinito. Um jovem estava deitado inconsciente. Este jovem tinha as características marcantes de Porgas de Ace, sardas nas bochechas, cabelos um pouco compridos e despenteados, e uma constituição magra e forte. Mas naquele momento ele parecia confuso, como se sua alma não pertencesse completamente àquele corpo. Lentamente o jovem abriu os olhos. Ele olhou em volta sem expressão e finalmente murmurou as 3 perguntas introspectivas. Quem sou eu? Onde estou? O que estou fazendo? Seguiu-se um silêncio. Então, como uma torrente, as memórias do corpo o invadiram. Akira piscou. Então, eu transmigrei de novo. E dessa vez para o mundo de One Piece. Ele suspirou. Tanto faz. Ei, sistema, você está aí? Ele ergueu a mão, esperando que um painel brilhante aparecesse. E de fato, um painel apareceu, mas mostrava apenas uma mochila, nada mais. Ei, então o sistema fugiu? E me deixou apenas o armazenamento? E mesmo esse armazenamento não tem nada além de um ataque de liberação de poeira? Isso é trapaça. Akira, agora Ace ficou sentado em silêncio por alguns minutos, tentando se acalmar. Ele ficou olhando para o oceano que se estendia infinitamente ao seu redor. De alguma forma, apesar de tudo, ele se sentia motivado. No mundo de Naruto, Ace ficou preso em Konoha e nunca conseguiu viajar como deveria. Mas no mundo de One Piece, ele podia navegar pelos mares livremente. A construção do mundo aqui foi enorme. E talvez, só talvez, ele pudesse até descobrir o que era realmente o One Piece. Ele se levantou no barco, respirou fundo e gritou bem alto. Ei, One Piece! Seu rei está chegando! As palavras ecoaram pelo mar vazio. Por um instante, Akira sentiu-se envergonhado, mas ao mesmo tempo mais leve. Toda a pressão e depressão anteriores simplesmente desapareceram. Ele verificou novamente as memórias herdadas e franziu a testa. Então, a cronologia. É logo depois que Teaz matou o capitão da 4ª divisão, Tat, e eu, Ace, vou capturá-lo. Faz um dia que saí do Moby Dick. Ele cerrou o punho. Ace começou a reunir informações sobre Barba Negra em sua mente. Barba Negra. Marshal de Teaz, filho do antigo senhor dos piratas, Rox de Shebeck, atual usuário da Fruta da Escuridão e futuro usuário da Gura Gura no Mi de Barba Branca. O homem que desfigurou o olho de Shanks e o traumatizou. O homem que capturou Ace do futuro, desencadeou a guerra de Marineford e se tornou o maior vencedor dessa guerra, formando uma tripulação de nível imperador e se tornando um imperador logo em seguida. Teaz vinha planejando isso há décadas. Ele definitivamente não era um tolo impulsivo. Quanto à sua força sempre fora uma anomalia. Mas Ace sentia que naquele momento, Barba Negra deveria estar, no máximo, no nível de candidato a almirante. Se fosse mais forte do que isso, não teria fugido de Barba Branca em sua velhice. Teria lutado de frente com ele, em vez de se aproveitar do caos de Marineford para roubar a Gura Gura no Mi. E mesmo depois de comer a Fruta das Trevas, ainda foi derrotado por Barba Branca à beira da morte, e depois derrotado novamente por Sengoku. Atualmente, sem a Gura Gura no Mi, Barba Negra era basicamente o que os jogos de RPG chamariam de tanque. Ele podia suportar o ataque de Sengoku, rolar no chão em agonia por um tempo, e depois se levantar como se nada tivesse acontecido. Ele poderia receber um soco de Barba Branca com toda a força direto no rosto sem se defender, chorar por alguns minutos e ainda assim ficar de pé. Ele poderia suportar o ataque de força total do Ace e sobreviver da mesma forma. Sua única especialidade real no momento era a defesa. Quanto ao poder ofensivo sem o Gura Gura, ele definitivamente não estava no nível de um imperador. Então Ace pensou que mesmo que não conseguisse derrotar Barba Negra de imediato, pelo menos conseguiria escapar. No anime original, o verdadeiro motivo de ele ter lutado até a morte contra Barba Negra foi porque Teaz o ameaçou, dizendo que se Ace não o impedisse, ele capturaria Luffy e o usaria para se tornar um Shichibukai. Ace agiu de forma imprudente, sua Akuma no Mi foi neutralizada, e como Ace não era um lutador focado em Haki, sua derrota foi inevitável. Então Ace pensou, Barba Negra tem parceiros. Eu também deveria ter parceiros. Após refletir um pouco, ele se lembrou de Yamato. 2 anos atrás, Ace havia lutado contra Yamato, e nenhum dos dois havia vencido ou perdido. Isso significava que Yamato era definitivamente mais forte naquela época, porque Yamato havia sido restringida pela Pedra do Mar. Sua Akuma no Mi estava inutilizável, e até mesmo seu Haki estava suprimido. Neste momento, mesmo sem a força que tinha 2 anos depois, Yamato ainda possuía os 3 tipos de Haki. Ele também poderia pedir ajuda a Jinbe. Jinbe era um Shichibukai, então podia se mover livremente por enquanto. Seus pontos fortes também eram bastante semelhantes. Juntos, os 3 teriam uma força comparável à dos 3 desastres de Kaido ou até maior. Nem mesmo a tripulação do Barba Negra sairia ilesa. E então Ace pensou em outra coisa. Por que não pedir ajuda ao vovô Garp? Se você tem experiência, use-a. Por que fazer tudo sozinho? Ele se sentiu tolo por ter ignorado essa opção. Afinal, em outra linha do tempo, Garp acabaria sendo capturado por Barba Negra.
Talvez este Garp pudesse vingar aquele Garp do futuro. E se nem mesmo Garp consegue derrotar Barba Negra, e Barba Negra tem força de nível Yonkou, então ele pode pedir ajuda a Rayleigh. E se nem todos eles conseguirem derrotar Barba Negra, ele bem que poderia acabar com a própria vida. Enquanto Ace consolidava esse plano em sua mente, ele sacou o log pose apontando para Wano. Ele infundiu fogo em seu barco como um motor a jato, e a pequena embarcação disparou pelo mar, cortando as ondas rapidamente em direção a Wano. Em poucos minutos, desapareceu no horizonte. Capítulo 24. Haviam-se passado 7 dias desde que Ace, Akira dentro do corpo de Ace, deixará o Moby Dick. Naquele tempo o sol impiedoso, os ventos impetuosos e as noites silenciosas do novo mundo tornaram-se seus companheiros. Ele ancorou seu pequeno barco perto de uma ilha sem nome e passou um dia em um pequeno albergue semi-abandonado que parecia existir no meio do nada. De lá, continuou a deriva em direção a Wano. Naquela 7ª tarde, Ace deitou-se de costas no convés do barco, olhando para as nuvens que flutuavam como preguiçosas baleias no céu. Sua mente estava repleta de informações. Não por medo, mas também de testes, realizações e possibilidades. Primeiro Ace confirmou algo importante. Ele poderia usar tudo que Ace deste mundo pudesse usar. Aqui, domínio da Akuma no Mi, instintos de luta. Ele havia herdado tudo isso. Mas havia algo mais, uma surpresa que ele não esperava. Seu Aki do Conquistador havia se fortalecido, ficado mais afiado, mais selvagem. A princípio, ele pensou que fosse devido à sua transmigração para o Ace deste mundo, e como em muitas outras fanfics. Sua alma se fundiu com a anterior para criar uma alma mais forte, e o aumento de seu poder espiritual, por sua vez, aumentou seu Aki do Conquistador. Mas após refletir profundamente, ele compreendeu algo mais emocional do que apenas a fusão de almas. Em toda a sua vida, Ace se reprimiu por conta própria. Ele se lembrou dos antigos fardos. O pecado do seu nascimento. Ace cresceu acreditando que nunca deveria ter nascido. As pessoas ao redor sussurravam: o filho do rei pirata é um demônio. Ele carregou essa culpa por toda a vida. Mesmo quando ele se tornou mais forte ou fez amigos, aquela semente de auto-ódio permaneceu dentro dele. 2. Sua vontade não era dele. Ace se obrigou a fazer de Barba Branca o rei dos piratas, mesmo que seu próprio coração desejasse a liberdade. Ele vivia para os outros, não para si mesmo. Isso suprimiu seu Aki do Conquistador e o fez sentir como se não tivesse o direito de escolher seus próprios sonhos. 3. Ele lutava para enxergar seu próprio valor. Apesar de ter alcançado o nível de comandante de divisão, ele ainda pensava: não sou forte o suficiente. Eu não mereço esta família. Sou substituível. 4. Ele achava que o mundo seria melhor sem ele. Este é o mais escuro. Devido a todo o trauma que sofreu, Ace realmente acreditava: minha existência só causa dor. Foi por isso que ele se lançou ao perigo de forma imprudente. Ele valorizava mais a vida dos outros do que a sua própria. ____________. Essas correntes sempre haviam refreado sua vontade. Enquanto isso, neste mundo, os maiores conquistadores, Luffy, Shanks, Kaido, Joy Boy, sempre viveram em liberdade. Ace não tinha. Mas e agora? Akira, dentro do corpo de Ace, não tinha tais correntes. Seu espírito era livre, sem culpa, sem vergonha herdada. Sua vontade finalmente podia se expandir. Talvez seja por isso que seu Aki do Conquistador amadureceu para algo mais próximo do Aki do Imperador. A segunda teoria era mais simples. Ele já não desejava fazer de Barba Branca o rei dos piratas. Ele já não se via como alguém que deveria permanecer em segundo plano. O coração de um verdadeiro rei finalmente batia sem medo. Ace sentou-se e suspirou. Ele tinha esperança, realmente esperança de ainda poder usar todas as técnicas do mundo de Naruto, chakra, ninjutsu, tudo. Mas a realidade lhe deu um tapa na cara. Ele fracassou miseravelmente. Após muitas experiências dolorosas e alguns incêndios não planejados, ele finalmente entendeu o motivo. Ele não possuía uma semente de chakra. No mundo de Naruto, os humanos normais originalmente não possuíam chakra. O sábio dos 6 caminhos deu as sementes dos chakras ao mundo. Ace, formado em One Piece, não tinha nenhum. E quando Akira transmigrou, ele também não trouxe um. Portanto, o ninjutsu de chakra era impossível. Exceto, houve algumas exceções que ele conseguiu realizar graças ao seu corpo usuária de logia e ao Aki, jutsu de transformação. Ele conseguiu usá-lo, por pouco. A Mera no Mi permitia que ele transformasse seu corpo em fogo, combinando-se com o conceito de transformação. Sem a Akuma no Mi do tipo logia, isso não funcionaria de forma alguma. 2. Jutsu clone de fogo. Não um clone das sombras, esses requerem chakra, mas um clone de fogo feito de chamas logia condensadas. Semelhante aos conceitos de clone de relâmpago ou clone de madeira. Seu poder, força física, aproximadamente a de uma supernova mais fraca. Não é possível usar aqui. Só pode usar habilidades básicas de fogo do tipo logia. Ao ser destruído, entra em combustão espontânea. Continua sendo incrivelmente útil. 3. Jutsus elementais básicos. Ele conseguia imitar movimentos ninjutsu mais fracos usando manipulação de fogo, mas eles não eram nada comparados aos seus verdadeiros ataques com a Akuma no Mi. Ainda assim, eles abriram portas. Mais técnicas, mais estilos de luta, mais criatividade. O potencial o entusiasmou. Após o almoço, Ace encostou-se ao parapeito do barco, perdido em pensamentos.
Ele não podia simplesmente voar até Onigashima e romper as correntes de Yamato. Não sem preparação. Ele precisava de Ryusakura, a versão Wano avançada do armamento aqui. A mesma técnica que Luffy aprendeu com Hyogoro para romper as defesas internas de Kaido. E mais importante ainda, Ryusakura era o único método conhecido para remover com segurança as algemas explosivas que Kaido colocou em Yamato. Então Ace elaborou seu plano. 1. Usar o jutsu de transformação para se disfarçar de prisioneiro. 2. Entre na prisão de Udon silenciosamente. 3. Aprenda Ryusakura com o chefe gangster lá dentro. 4. Fique mais forte. 5. Liberte Yamato. 6. Unir ela, Jinbe e possivelmente Garp para a caçada ao Barba Negra. Ao contrário de Luffy, ele não teve sorte milagrosa. Ele teve que recorrer à estratégia. Enquanto seu barco era levado pelas ondas, a expressão de Ace suavizou-se. Otama, a menina a quem ele havia prometido 2 anos atrás. Voltarei e ajudarei a libertar Wano. Mas ele nunca mais voltou. E o futuro que ele viu no anime? Otama havia sido o MVP de Wano. Sua coragem salvou inúmeras vidas. #Justiça para Tama. Ace murmurou, desta vez, não vou falhar com ela. Ele olhou em direção ao horizonte. Um lampejo de fogo brilhou em seus olhos. Yamato, Tama, Wano, Barba Negra. Uma a uma tudo foi se encaixando. Dessa vez a história seria diferente. A brisa marítima mudou de direção, levando seu barco para frente. E assim começou o segundo capítulo, do homem que reescreveria o destino. Capítulo 25. Alguns dias depois, Ace finalmente chegou aos mares perto de Wano. Seus suprimentos estavam perigosamente baixos, e por baixos, ele queria dizer uma maçã podre e um sonho. Felizmente o universo teve misericórdia dele. Um pequeno grupo de piratas gentis e excessivamente amigáveis passou remando e acenou para ele. Ei, viajante, você parece faminto. Quer vir a bordo? Ace piscou. Piratas amigáveis? Só isso já parecia ilegal. Mesmo assim, comida de graça era comida de graça, então ele subiu a bordo. Assim que Ace pisou no convés, foi recebido como um rei. Pratos de carne, tigelas de arroz, sopa quente, pão fresco. Era o paraíso. Ace devorou tudo com o entusiasmo de um dragão faminto. Após o 20º prato, Ace recostou-se, deu um tapinha na barriga e desmaiou casualmente. Os piratas olharam para ele por 2 segundos. Então cada um deles sorriu como hienas. Amarre-o. Imediatamente correntes de pedra do mar surgiram do nada. Um pirata desembainhou sua espada e pressionou a lâmina contra o pescoço de Ace. Outro se agachou ao lado dele, algemando seus pulsos com pedras do mar enquanto murmurava. Esse cara pode até ser forte, mas é um idiota. Ele realmente confiou em piratas. Outro pirata bufou. Sim, viajando sozinho perto de Wano? Ele deve ser forte, mas também estúpido. Talvez o rei Sama nos recompense. Outra pessoa acrescentou ansiosamente. O Kaido-sama. Imagine a recompensa que receberemos por entregar um forasteiro tão durão. Todos riram e comemoraram com um toque sobre o corpo inconsciente de Ace. Sabe, vocês são boas pessoas, disse Ace, mas infelizmente, vocês também são piratas. Os aplausos cessaram instantaneamente. Ace deu-lhes um sorriso gentil e absolutamente amigável. Então vou te enviar para Deus agora. Não se preocupe, é para arrependimento, não para punição. Mande um abraço para ele por mim. Um instante depois, o mar estava novamente calmo e tranquilo. Um bote se afastou lentamente e Ace estava em cima dele, mastigando um pão que havia levado consigo antes de desembarcar do navio. Ele acenou com a cabeça para si mesmo. Viu? Ajudar piratas a se arrependerem. Isso é trabalho de caridade. E com essa sagrada justificativa, Ace remou em direção a Wano com a barriga cheia e a consciência tranquila. Wano, Kuri. O céu sobre Kuri era o mesmo cinza opaco e desesperançoso que Ace se lembrava de antes. O vento raspava as planícies devastadas como se tentasse arrancar a própria terra. E em algum lugar dentro daquela terra destruída, esperava uma garotinha que ele conhecera. Ace, disfarçado de um Ronin errante de cabelos verdes, caminhava pela estrada de terra com uma mochila casualmente pendurada no ombro. O disfarce era perfeito. O rosto de Zoro, o cabelo de Zoro, até mesmo a expressão preguiçosa e cansada. Ele o escolhera não porque queria ser Zoro, mas porque queria ver a reação de todos mais tarde quando o verdadeiro Zoro chegasse. Uma pequena piada para o futuro. Ele chegou aos arredores da Vila Migasa. A pobreza estava presente em cada porta. Crianças magras, telhados remendados, fogueiras que mal davam para aquecer a água. Era doloroso de se ver. Fazia todo mundo dos piratas parecer mais pesado. Ace inspirou lentamente e então usou seu aqui da observação. Seus sentidos percorreram a vila e no instante em que localizou a presença dela, uma leve sensação de calor se espalhou por seu coração. Tama. Ele caminhou em direção a uma pequena cabana no lado oposto da aldeia e bateu suavemente na porta. A porta abriu uma fresta. Um rostinho minúsculo apareceu, mais jovem do que quando Luffy a encontraria no futuro, com as bochechas um pouco mais redondas e os olhos um pouco mais inocentes. Ela piscou ao ver o samurai de cabelos verdes e deu um passo para trás, nervosa. Ronin-sama, deseja comida. Sua voz tremia um pouco, mas ela ainda era corajosa o suficiente para oferecer o pouco que tinha. Ace suavizou o tom de voz. Ao falar, baixou a voz para combinar com a aspereza de Zoro. Você tem comida? Ela hesitou, depois assentiu. Vê, você está com fome? Samurai-sama, por favor, entre.
Ainda tem um pouco. Ace assentiu com a cabeça, entrou e colocou a mochila no chão. A cabana era ainda menor do que ele imaginava. Alguns utensílios de cozinha, um pequeno monte de arroz, alguns picles secos, era só isso. Sem luxos, sem conforto. Tama apressou-se a preparar uma tigela de arroz com picles, colocando-a à sua frente com as duas mãos. Ele a observou a sinceridade em seus olhos. Então ele sorriu. Ei, Tama, quanto tempo? Tama ficou paralisada. Os olhos dela se arregalaram. Ela o encarou, a boca ligeiramente aberta, procurando a voz, e depois o olhar. Eu ouvi essa voz. Quem é você? Ace deu uma risadinha suave e desfez a transformação. Seu cabelo voltou a ser preto, seu rosto reassumiu sua própria aparência. Bem, Tama, eu queria que nosso reencontro fosse mais legal do que isso. Mas você nem me reconheceu. Estou magoada. Tama não respondeu. Ela se lançou sobre ele como uma pequena bala de canhão. Ah, Aniki, que saudades suas! Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela o abraçava com força, enterrando o rosto em seu peito. Ace acariciou sua cabeça gentilmente, com um sorriso de alívio no rosto. Sim, eu também senti sua falta. Ele abriu a sacola ao lado dele. Lá dentro havia uma montanha de comida, maçãs, legumes, carne, arroz, pão, doces, o suficiente para alimentar metade da aldeia. Tama deu um suspiro tão alto que soou como um guincho. Tanta comida. Ace cruzou os braços, orgulhoso. É tudo seu. Um presente. A empolgação de Tama diminuiu por um instante, e ela baixou a cabeça. Eu não deveria comer tanto. Todo mundo aqui está com fome. Posso compartilhar? Ace sorriu ainda mais. A comida é sua. Faça o que quiser. Só não cause uma confusão. Tama deu o maior sorriso que ele já tinha visto. Agarrou a sacola de pano inteira e saiu correndo como um raio. Poucos instantes depois, exatamente como previsto, toda a aldeia entrou em alvoroço. Gritos, choros, risos de gratidão. Mas a situação se acalmou rapidamente. Tama sempre fora boa em acalmar as pessoas. Ace recostou-se e finalmente comeu o arroz com picles que ela lhe dera. Simples, aconchegante, honesto. Ele leu uma frase em algum lugar, não é o presente que importa, mas sim a emoção por trás dele. Ace achou que essa frase poderia ser usada aqui. Ele se deitou de costas no chão rangente, encarando os buracos no teto e deixando seus pensamentos vagarem. Ubon, a prisão onde Luffy treinou. A prisão onde a rainha reinava. O local onde Ace planejava aprender aqui do armamento da destruição interna, a mesma técnica que salvou Luffy. Ele podia derrotar Queen. Ele sabia disso. Mas lutar contra Queen causaria alvoroço. Alvoroço atraía atenção. Atenção atraía Kaido. Ace suspirou recostando-se e pensando em Kaido. Cara, as pessoas realmente não entendem o quão absurdamente forte essa fera é. Ele começou a contar nos dedos. Primeiro, Kaido lutou contra Big Mom por 2 dias e 2 noites seguidas. Sem comida. Sem água. Nem mesmo uma pausa para ir ao banheiro. 2 monstros trocando socos como se fosse exercício aeróbico. Então, após terminar sua romântica briga de lua de mel com a Big Mom, ele imediatamente foi lutar contra os lendários 12 bainhas vermelhas de Oden durante o ataque. Todos os 12 correram em direção a ele juntos. Kaido parecia irritado, como se alguém o tivesse acordado de um cochilo. Então, depois de derrotá-los, uma bainha se levantou novamente, e Kaido apenas suspirou e o derrotou novamente. Então, Kaido subiu ao telhado e enfrentou a combinação definitiva para causar dor de cabeça: Luffy, Zoro, Lock, Kid e Killer. 5 capitães supernova. Tudo de uma vez. Ainda meio bêbado. Depois disso, ele derrotou Luffy novamente e o jogou do alto de Onigashima. E voltou calmamente para dentro do castelo como se estivesse fazendo check-in em um hotel. Mas sem descanso. Sem dormir. Porque a seguir, ele lutou contra Yamato durante um round inteiro. Seu próprio filho. Utilizando aqui do Conquistador. Com explosões por toda parte. Então, Luffy voltou com novos poderes e Kaido teve que lutar contra ele novamente. Dessa vez, usando aqui do Conquistador avançado como se não fosse nada. Justo quando a luta estava ficando interessante, o agente CP0 entra em cena e estraga tudo. Kaido ficou irritado e apagou o agente da existência. E finalmente, Kaido contra Luffy em Gear 5. A batalha mais estranha, barulhenta e caricata da história. Depois de tudo isso, após lutar contra mais de 10 lutadores de alto nível sem parar, depois de carregar todo o ataque nas costas como se fosse uma mochila de ginástica, Kaido finalmente desmaiou. Ace suspirou novamente. E as pessoas dizem que Kaido é fraco. O cara lutou contra metade do elenco de One Piece em uma noite. Ele era um monstro. Nem mesmo Ace era tão iludido a ponto de tratá-lo com indiferença. Eu poderia lutar com ele uma vez, murmurou Ace, e depois fugir com Yamato. Escapar, disso Ace tinha certeza. Suas habilidades Logia permitiam voar por curtos períodos, o suficiente para escapar de Wano se necessário. Mas decidir o futuro pode esperar. Por agora, havia Tama. E amanhã, Udon. Ace fechou os olhos. Amanhã, a verdadeira jornada em Wano começaria. Capítulo 26. Naquela noite, Ace desfrutou mais uma vez de um banquete caloroso na pequena vila montanhosa. A comida, é claro, apareceu de algum lugar. Embora a verdade fosse simples.
Ace a roubou de um dos depósitos de suprimentos de Orochi enquanto disfarçado de pirata, deixou metade em outras aldeias famintas ao longo do caminho e finalmente trouxe o resto para cá. O ambiente era animado, repleto de risos e alegria genuína. Mais tarde, quando Ace finalmente se retirou para descansar sob uma árvore silenciosa, Otama seguiu com passos suaves. Ace Nikki, posso ir para o mar com você desta vez? Ela perguntou, quase num sussurro. Ace abriu um olho. Bem, Otama, isso depende. No momento não estou exatamente livre. Vim para cá com um propósito. Tenho algumas coisas para resolver. Ele se sentou, sacudindo as folhas caídas do ombro enquanto a brisa noturna agitava os galhos acima deles. As gargalhadas do banquete haviam se transformado em um zumbido distante. Agora, sob o céu silencioso de Wano, só restavam os dois. Otama ficou ali parada, com os punhos cerrados ao lado do corpo, seus olhos refletindo a seriedade dele. Ela não disse nada. Ela simplesmente esperou. Então, com um pequeno suspiro de esperança, Ace Nikki, você pode me contar sobre o mundo exterior? Agora que estou um pouco mais velho, você pode me dizer como é? A expressão de Ace suavizou-se imediatamente. Ele assentiu com a cabeça. Sim. Sente-se, Otama. Ela sentou-se ao lado dele, com as pernas dobradas cuidadosamente, os olhos arregalados como lanternas na escuridão. Ace recostou-se nas palmas das mãos, o olhar perdido no céu noturno, enquanto memórias de horizontes distantes o inundavam. Sua voz saiu calma, calorosa e errante, a voz de um verdadeiro pirata que navegara por mais maravilhas do que podia enumerar. Otama, o mundo fora de Wano é selvagem. É grande, grande demais para qualquer reportagem. Mas eu vou tentar. Ele respirou fundo lentamente. Você encontrará gigantes com dezenas de metros de altura, fortes o suficiente para levantar um navio como se fosse um brinquedo, e com corações ainda maiores que seus punhos. Um pequeno sorriso surgiu em seus lábios. E do outro lado, estão os anões Tontata. Algumas mal chegam à altura da sua mão, mas eles são corajosos o suficiente para atacar inimigos 100 vezes maiores que eles. Os olhos de Otama brilharam. A voz de Ace flutuava como uma chama preguiçosa. Existem também ilhas celestes, nuvens sobre as quais você pode caminhar, pessoas com asas nas costas. A luz do sol lá em cima tem um aspecto diferente. Você ia adorar. Todo o céu parece um sonho que você pode tocar. Ele apontou para o horizonte. E se você mergulhar fundo o suficiente? Existem seres marinhos e sereias. Pessoas com caudas brilhantes, cidades submersas, e florestas que balançam com as correntes. Seus olhos brilhavam de entusiasmo. Existem desertos tão quentes que as pedras brilham, e nevascas tão frias que o mar congela no instante em que toca o ar. Ele deu uma risadinha. E existem ilhas onde a comida fala. Você pode colher uma rosquinha de uma árvore, ou perseguir um cupcake que corre mais rápido do que você. Otama deu um suspiro de espanto. Ace inclinou-se para frente baixando a voz. E existe um mar que não é feito de água salgada, mas de suco, groselhas de morango, redemoinhos de maçã. Você pode atravessá-la navegando. Só não caia dentro, ou seu navio ficará com um cheiro adocicado por semanas. Otama caiu na gargalhada. Ace retribuiu o sorriso, com um brilho caloroso nos olhos. O mundo está louco, Otama. Bonito, perigoso, barulhento. Cheio de pessoas que riem muito, choram muito e vivem ainda mais intensamente. Se você algum dia vir isso, você vai entender por que eu amo tanto velejar. Ele olhou para ela, olhou de verdade, como se estivesse compartilhando um tesouro que só um andarilho poderia dar. Algum dia, se você for lá fora, quero que você veja tudo com seus próprios olhos. Na manhã seguinte, Ace deixou Otama para trás mais uma vez, seguindo em direção à prisão de Udon. Antes de entrar, ele se transformou na aparência exata de um carcereiro. O verdadeiro diretor do presídio? Roncando tranquilamente em algum lugar na floresta. Ace lhe deu 10 vezes a dose de um sonífero comumente usado em navios piratas. Com Ace quase não funcionou, mas para o infeliz diretor que não chegava nem perto do nível de Ace, ele ficaria inconsciente por uma semana. Perfeitamente disfarçado, Ace entrou na prisão de Udon. Foi um inferno. Um terreno baldio e árido onde prisioneiros carregavam pedras gigantes sob vigilância constante, com o estalo de seus chicotes. Cada carga concluída rendia um pequeno cupom de madeira, a única maneira que eles tinham de conseguir comida. Udon funcionava como uma máquina implacável. Os guardas eram suas engrenagens. Os prisioneiros usam isso como combustível. Após observar por um tempo, Ace começou a procurar por Yogoro, o antigo chefe da Yakuza em Wano. Ele encontrou o velho rapidamente. Ei, você aí, velho ranzinza, venha cá. Yogoro enrijeceu irritado, mas mesmo assim obedeceu. Em Udon, responder a um guarda era acabar com a própria vida. Ace o arrastou para um canto deserto. Então ele baixou a voz. Meu nome é Porgas de Ace. Eu sou do mundo exterior. Os olhos de Yogoro se arregalaram desconfiados, alertas, mas sem medo. Ele presumiu que o guarda estava tentando enganá-lo. Então Ace desistiu da transformação. Yogoro congelou. Somente usuários de Akuma no Mi conseguiam se transformar daquela maneira, e Ace fazia isso sem esforço algum. Ele também sentiu isso. Uma pressão suave e quente de Aki envolvia o jovem. Lentamente Yogoro permitiu-se confiar nele. Ace prosseguiu. Eu sou dos Piratas do Barba Branca. Comandante da 2ª Divisão, Porgas de Ace. Todo o corpo de Yogoro ficou tenso. Barba Branca. O mesmo Barba Branca com quem Oden-sama navegou? Ace assentiu com a cabeça. Sim, Oden se juntou aos Piratas do Barba Branca.
Ele se tornou nosso comandante da 2ª Divisão por um tempo, antes de partir para se juntar a Roger. Depois disso, ele retornou a Wano e nunca mais voltou. Uma onda de emoção passou pelos olhos cansados de Hyogoro, lembranças de um homem que ele admirava profundamente. Por fim, ele perguntou: "O que você quer deste corpo velho?" Ace cruzou os braços. "Vou libertar você e seu povo. Todos vocês. Em troca, me ensine Ryu, aqui do armamento da destruição interna. Ouvi dizer que é algo exclusivo de Wano." Hyogoro enrijeceu. "E por que você precisaria de uma técnica dessas?" Ace hesitou. "Porque planejo sequestrar alguém da tripulação do Kaido. Se Kaido vier atrás de mim, preciso de um jeito de sobreviver." Hyogoro estreitou os olhos. "E quem, exatamente, vocês planejam sequestrar?" Ace fechou os olhos por um instante e então respondeu: "Yamato, a filha de Kaido." Hyogoro foi transformada em pedra. Então explodiu. "A filha do Kaido. Você quer sequestrar a filha do Kaido?" Ele tapou a boca com as 2 mãos, o coração disparado, liberando uma rajada de Haki da observação para verificar se alguém tinha ouvido. Felizmente ninguém tinha. Só então ele voltou a respirar. Hyogoro encarou Ace, estudando-o atentamente. Nos olhos do jovem pirata, ele viu aquilo, uma chama selvagem e inextinguível. Uma chama que ele vira há muito tempo, em Kozuki-Oden, na maior saga samurai de Wano já produzida. Hyogoro engoliu em seco. "Então é isso." Ace não disse nada. Hyogoro expirou lentamente. "Eu vou te ajudar, e vou te ensinar, mas só se você cumprir sua palavra." Ace estendeu a mão. "Negócio." Hyogoro segurou com firmeza. E pela primeira vez em décadas, o velho samurai sentiu uma tênue faísca de esperança. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 27. 7 dias depois. Já haviam se passado 7 dias desde que Ace começara o treinamento nas montanhas remotas de Udon. Os penhascos irregulares ao seu redor brilhavam levemente em vermelho, não por causa de um pôr do sol, mas sim pelas inúmeras bolas de fogo que Ace havia lançado contra eles na última semana. Cada explosão derretia parte da montanha, transformando-a em lava incandescente. Cada explosão era seguida por outra. E mais uma. Ace treinou incansavelmente. No dia em que conheceu Hyogoro, ele havia aprendido todos os princípios que o velho mestre podia ensinar, toda a teoria, sentido o Haki da destruição interna em si mesmo, todos os estágios do Haki da destruição interno. Mas dominá-lo, isso era diferente. A teoria era fácil, a aplicação era um inferno. Havia 3 etapas. 1. Haki do armamento, controle preciso, controle minucioso até o menor detalhe. 2. Liberação externa de Haki, projetar Haki para fora do próprio corpo em direção ao alvo. Nisso, Ace se destacava. Ele era praticamente um lutador do tipo mago. 3. Destruição interna, a mais difícil de todas, que consiste em transferir Haki através da pele do inimigo e detoná-lo de dentro para fora. Somente verdadeiros guerreiros de elite chegaram a esse estágio. Ace tinha conseguido, por pouco. Ele conseguiria fazer isso, mas apenas com muita concentração. Em combate real? Impossível. Ninguém espera educadamente para ser morto por dentro. Mesmo assim, ele treinou. O método dele era diferente do de Luffy. Luffy usava as mãos, seu corpo de borracha, seus instintos. Ace lutava como mago, Haki como reforço, Akuma no Mi como arma principal. Barba Branca lutava assim também, a fruta como núcleo, Haki como âncora. Nos últimos dias, Ace até tentou entrelaçar o Haki do Conquistador com suas chamas, como faziam os imperadores. Mas nada de concreto resultou disso. Talvez ele precisasse de uma batalha de vida ou morte para desbloqueá-lo. Ele sempre aprendia melhor sob pressão. Ele desferiu outro ataque. Punho de fogo, boom. O enorme punho flamejante avançou, consumindo o próprio ar, mas Ace franziu a testa. Punho de fogo parecia fraco agora. Não é digno de um futuro imperador. Não era digno do que precisava se tornar. Ele precisaria de uma nova estratégia. Algo grandioso. Algo devastador. Mas por ora, nada lhe vinha à mente. Exausto, Ace caiu para trás no chão, encarando as nuvens que se afastavam. Ele pensou no futuro. Ele havia prometido a Hyogoro que libertaria os samurais aprisionados em Udon, e ele poderia fazer isso facilmente. Mas e depois? Libertá-los interferiria na vitória predestinada de Luffy sobre Kaido 2 anos depois? Sua mente fervilhava. A sensação era de que seu cérebro estava fritando em óleo quente. Esquece, murmurou ele. Vou apenas cumprir minha promessa e lidar com Orochi. Mesmo que isso significasse irritar Kaido. Mesmo que isso significasse que os piratas das feras os perseguiriam. Ao menos Wano teria um momento de alívio. Só isso já valeu a pena. No dia seguinte, capital das flores. Ace se infiltrou na cidade sob outro disfarce, desta vez como um dos homens de Orochi. Com uma confiança adquirida durante o treinamento, ele atravessou os portões do palácio, misturando-se perfeitamente à multidão. Lá dentro, ele descobriu que Orochi não estava presente naquela noite. O tirano estava com sua amada Oiran Komurasaki, Kozuki e Yori, embora Orochi não soubesse sua verdadeira identidade. Ace estalou a língua. Bom, se Orochi só fosse retornar amanhã, esta noite seria o momento perfeito para eliminar os guardas do palácio e preparar a emboscada. Anoitecer. Ace disfarçou-se novamente, desta vez como um ninja da patrulha noturna. Ele aproximou-se de um dos guardas samurais de Orochi. Ei, você, Ace, sussurrou com urgência. Eu tenho informações sobre a Oiran que Orochi-sama está perseguindo. Mas, não sei se devo dizer isso aqui.
Os olhos do samurai brilhavam de curiosidade. A Oiran Komurasaki era a mulher mais bela de todo o reino de Wano. Qualquer segredo sobre ela era valiosíssimo, o suficiente para lhe render uma recompensa do próprio Orochi. O guarda zombou. Pare de resmungar como uma mulher. Fale como um homem. Ace se inclinou para mais perto. Não aqui. Alguém pode ouvir. Vamos para um lugar mais tranquilo. O samurai não suspeitou de nada. Aquele ninja tinha sido um servo leal por mais de 10 anos, ou pelo menos era o que ele acreditava. Eles entraram num canto escuro, e Ace atacou. Seu punho, revestido de haki do armamento, avançou rapidamente, uma destruição interna explodindo como uma bomba silenciosa. O coração do samurai se despedaçou instantaneamente. Ele morreu de pé, com os olhos arregalados. Ace não sentiu nada. Esses samurais eram os cães de Orochi. Misericórdia não tinha lugar ali. Ele queimou o cadáver até virar cinzas, sem fumaça, sem vestígios. Pela primeira vez, Ace compreendeu a assustadora praticidade da fruta da chama. Ele repetiu o processo com mais 3 guardas. Mas depois da quarta, ele fez uma pausa. Isso foi muito lento. Ineficiente. E mesmo que ele se movesse silenciosamente, o haki da observação dos outros guardas acabaria por perceber que algo estava errado. Ele precisava de um método melhor, um método mais rápido. E depois de um momento de reflexão, Ace encontrou. Capítulo 28. Após refletir por mais alguns instantes, Ace finalmente descobriu uma maneira melhor, mais silenciosa e muito mais eficiente de eliminar os lacaios de Orochi. Ele poderia matar Orochi a qualquer momento. Esse não era o problema. O problema eram os lacaios. Se ele os deixasse vivos, eles poderiam caçar outros samurais, ou até mesmo as pessoas que Ace já havia salvado. Então ele tomou uma decisão. Esta noite, ele mataria os lacaios. Amanhã, ele mataria Orochi. Com esse pensamento resolvido, Ace saiu da mansão do Shogun, vestido com o uniforme preto completo de um ninja de alta patente da Deshiga. O luar refletia fracamente no tecido enquanto ele caminhava em direção a uma grande mansão próxima. Mansão de Kyoshiro. Kyoshiro, o chefe supremo do submundo da capital das flores, líder da família Kyoshiro e publicamente conhecido como um dos homens de maior confiança de Orochi. Mas Ace sabia a verdade. Por trás do nome Kyoshiro, Denjiro estava de pé, um dos servos de Oden. Então, naturalmente, Ace pensou, talvez Kyoshiro pudesse ajudar. Mas esse plano terminou antes mesmo de começar. Os guardas no portão informaram-lhe respeitosamente. Kyoshiro dono está atualmente na casa da Oiran. Ace congelou. Então ele se lembrou. É claro, Denjiro estava protegendo Iori. Isso explicou tudo. Portanto, essa ideia foi inútil. Ele teria que agir sozinho. Ace suspirou, ajustou a máscara e desapareceu nas sombras. Poucos instantes depois, ele retornou. Mas não era mais ele mesmo. Agora ele era idêntico a Fukuro Asaba, um oficial de alto escalão que Ace havia encontrado anteriormente e executado silenciosamente. Era um dos talentos menos conhecidos de Ace, uma técnica que ele aprendeu na academia ninja. Ao contrair os músculos da garganta, ele conseguia alterar a voz para imitar perfeitamente outra pessoa. Assim que os guardas do palácio o viram, fizeram uma profunda reverência. Fukuro Asaba-sama, tem algum assunto urgente a esta hora da noite? Ace, falando com uma voz rouca e áspera, imitando o oficial, assentiu rigidamente. Relatório urgente. Reúnam todos os homens disponíveis. Há uma rebelião perto da prisão de Udon. Babanuki-sama exige o apoio imediato das forças do palácio do Shogun. Os guardas piscaram. Udon? Aquele era o território de Kaido. Quem atacou aquele lugar era o louco, ou imparável. Mas por que nós? Murmurou um guarda antes que pudesse se conter. Ace virou a cabeça bruscamente na direção dele. Vocês são idiotas que estão questionando ordens? O guarda engoliu o medo. Ace prosseguiu com firmeza. Se alguém consegue causar problemas em Udon, também pode atacar a capital das flores. Nossa presença irá dissuadi-los. As forças de Kaido nos reforçarão de qualquer maneira. Somos apenas a unidade de isca. A explicação foi suficiente. Não era perfeito, mas era lógico o suficiente para dissipar qualquer dúvida. E em vano, se alguém acima de você explicar alguma coisa, deve ser verdade. Mesmo assim, o chefe da guarda hesitou. E quanto à segurança pessoal de Orochi-sama? Ace bateu com a mão no corrimão de madeira. Orochi-sama é guardado por Kyoshiro e Oniwa Banshu. Ele precisa de você? Silêncio. Silêncio absoluto. Então, sim, senhor. Em poucos minutos, sob o latido furioso de Fukuro Asaba, os guardas se mobilizaram. 8 esquadrões. 90 homens. Todos armados. Todos leais a Orochi. Eles saíram da mansão de Orochi, atravessaram a capital das flores e seguiram direto para os arredores. Os cidadãos espreitavam por trás de portas de papel e janelas iluminadas por lanternas confusos, mas em silêncio. A visão dos homens de Orochi marchando à noite era rara. Mas ninguém ousava questionar isso. Assim, de repente, Ace conseguiu evacuar quase todos os guardas da capital das flores. E ele os liderou, bem na escuridão fora da cidade. Mais ou menos a meio caminho entre a prisão de Udon e lugar nenhum. Um lugar perfeito. Um lugar silencioso. Um campo de extermínio. Assim que Ace confirmou que não havia presença humana num raio de 10 quilômetros, ele finalmente relaxou sua postura. O vento noturno roçou em sua capa enquanto ele expirava lentamente. Então, sua figura cintilava. Um toque de calor. Um lampejo de luz. E o disfarce de Fukuro Asaba se desfez.
Em seu lugar estava Ace sem máscara e sem disfarce. No instante em que a transformação se completou, os 90 samurais ao seu redor enrijeceram instantaneamente. Suas mãos voaram para as espadas, os músculos se contraindo. Até mesmo o chefe samurai, o capitão do grupo, deu um passo à frente com os olhos semicerrados e um leve sorriso irônico. Ele suspeitava de algo desde o início. Na verdade, o capitão havia notado discretamente 3 pontos suspeitos no caminho até aqui. O motivo da partida. A prisão de Udon era o domínio de Kaido, não de Orochi. Por que um oficial do Shogun os levaria até lá com tanta urgência? Não fazia sentido nenhum. A explicação parecia plausível à primeira vista, mas incomodava seus instintos. 2. Como o policial sabia? Se algo realmente aconteceu em Udon, a notícia não chegaria ao palácio de Orochi tão rapidamente. Então, como um oficial de alta patente sabia disso? E por que ele correria pessoalmente com os soldados em vez de enviar ordens? A maioria dos oficiais de Orochi era lenta, desajeitada e sem treinamento. Nenhum oficial jamais marchou com eles. Eles simplesmente não conseguiam acompanhar o ritmo e não eram corajosos o suficiente. No entanto, esse policial acompanhou o ritmo deles sem esforço algum. 3. Seu comportamento foi diferente. O jeito como ele falava, o tom, até os trejeitos, eles não estavam totalmente certos. O capitão percebeu, mas permaneceu em silêncio. Não por lealdade, mas por ambição. Se fosse um impostor, ele poderia desmascará-lo, mate-o, e obter grande mérito com Orochi-sama. Sua ganância o manteve em silêncio. Agora, quando o policial disfarçado se transformou em um estranho, seu sorriso se alargou. Então eu estava certo, murmurou ele baixinho, com a mão deslizando em direção à lâmina. Ace, no entanto, permanecia alheio à satisfação interior do samurai. Ele simplesmente avaliou a situação. 90 guardas de elite, cercando-o completamente. Pronto para o combate. Perfeito. Com um aceno calmo, Ace deu um passo à frente. Essas pessoas são realmente a chamada elite de Wano, pensou ele. Corpos fortes. Lâminas afiadas. Absolutamente nenhuma inteligência. Então ele elevou a voz para que todos os 90 pudessem ouvir. Bem, pessoal, Ace deu um sorriso irônico. Vocês estão todos cercados. Por mim. Se quiserem sobreviver, lutem. Se tentarem fugir, nem adianta. Vocês não podem me despistar. Antes mesmo que pudessem gritar em protesto, Ace atacou. Seus dedos se ergueram rapidamente. Um brilho intenso surgiu na ponta de seus dedos. Barragem de balas flamejantes. Essa era a mesma técnica que Ace usava antigamente. Mas agora refinada. Melhorou. Mais nítido. Mais rápido. De 2 dedos de cada mão, minúsculas balas de fogo disparavam, rápidos, numerosos e enganosamente pequenos. Vários samurais zombaram. Chamas tão pequenas? Truques. Ele acha que nunca combatemos incêndios antes? Em Wano, raramente se encontravam usuários de Akuma no Mi. Apenas Orochi e mais um possuíam Akuma no Mi. E nenhum dos dois era logia. Para eles, Ace parecia um mágico extravagante. Até, o primeiro projétil atingiu um samurai que usava Ki do armamento em sua defesa máxima. Uma pequena faísca. Uma pausa de 1 microsegundo. Então, bum! Uma explosão estrondosa irrompeu, engolindo o samurai em chamas. O guerreiro blindado desapareceu na explosão. Quando as chamas se apagaram, nada restou. Nem mesmo cinzas. Aquele samurai nascerá para servir a Orochi. E morreu antes mesmo de conseguir gritar. Capítulo 29. Após a explosão ecoar pelo vale, todos os samurais congelaram. O choque percorreu suas fileiras, seguido por uma onda de pânico. Até mesmo o chefe dos samurais sentiu o coração apertar. Ele claramente havia chutado uma parede de ferro. Sua ganância anterior desapareceu, substituída por uma seriedade sombria. Ataquem todos! Ele gritou. Armas. Golpes de espada. Não deem a ele outra chance de respirar. Estilo rio fluente, corte de caminho meandrante. Estilo de rio fluente, grande divisória de rios. Estilo de espada vento forte, combo garra da tempestade. Estilo de espada presa de ferro, separação das 9 presas. Os samurais de elite obedeceram instantaneamente, cercando Ace por todos os lados e lançando uma saraivada de projéteis contra seu rosto e corpo. Mas Ace nem sequer pestanejou. Simplesmente ergueu um braço e o girou lentamente. Chamas espiralaram ao seu redor, ganhando impulso até se transformarem em um vórtice flamejante. Tornado infernal. A tempestade de fogo rodopiante envolveu Ace como uma cúpula giratória, engolindo cada bala e cortando cada golpe de espada lançado contra ele. Os ataques desapareciam antes mesmo de o atingirem. Os samurais cerraram os dentes. O samurai-chefe, recusando-se a perder a compostura, avançou diretamente para Ace com um rugido. Os outros o seguiram, lâminas erguidas, aqui reluzindo em seus corpos. Ace suspirou. Ele não queria um confronto direto, ainda não. Se quisesse, poderia usar um único golpe para eliminar todos ali. Mas queria testar suas técnicas recém-desenvolvidas, para ver como elas se encaixavam em uma batalha real. Ele abriu os braços. Chamas se acumularam em suas mãos, contorcendo-se, alongando-se e comprimindo-se. Um chicote flamejante materializou-se. Golpe de chicote flamejante. Ace cruzou os braços e girou 360 graus. O chicote se expandiu instantaneamente, formando um anel de fogo de 20 metros que devastou tudo em seu caminho.
Todos os samurais dentro do círculo que não conseguiram se esquivar foram cortados ao meio, seus corpos reduzidos a cinzas antes mesmo de tocarem o chão. Os samurais restantes enrijeceram. O medo insinuou-se em seus olhos. Mas eles eram da elite, o pânico era inútil. E eles acreditavam em uma coisa. Um homem que utiliza ataques em larga escala se esgota mais rapidamente. Eles estavam errados. As pessoas eram diferentes. O velho Ace, mesmo usando seu ataque mais poderoso, não conseguiu igualar nenhum golpe casual de Kaido em sua forma de dragão. E no mundo de One Piece, a diferença entre as pessoas era maior do que a diferença de força entre uma formiga e um elefante. Os samurais sobreviventes se revestiram completamente com aqui do armamento e atacaram novamente. Ace ergueu uma das mãos. Chamas se condensaram ao redor de seu braço, formando uma lança afiada e letal. Lança de fogo ardente. A mesma técnica que Ace usou contra a Barba Negra. Ele avançou e colidiu com o samurai. Como não conseguiu se esquivar a tempo, simplesmente se transformou em fogo, deixando as lâminas passarem por ele sem lhe causar dano. O campo de batalha tornou-se um borrão de faíscas, chamas e aqui. Após várias trocas de palavras acaloradas, Ace saltou repentinamente para o alto. O samurai olhou para cima confuso. Saltar no ar significava não ter onde se apoiar, não ter como se esquivar, ser um alvo fácil. Agora, eles se prepararam para atacar, mas uma chama irrompeu sob seus pés, uma erupção de fogo que o impulsionou ainda mais alto. Impulso de combustão. De cima, Ace girou o corpo e arremessou a lança flamejante para baixo com perfeita precisão. O chefe samurai, pressentindo o perigo, rugiu e desferiu todo o seu poder. Estilo da espada presa de ferro, cume da fenda celestial. Sua lâmina, revestida com o mais profundo aqui do armamento que possuía, cortou a lança ao meio. Por um instante, ele se sentiu vitorioso. Então as duas metades da lança se recombinaram atrás dele. Ele nem teve tempo de se virar. A ponta atravessou seu coração. As chamas se alastraram instantaneamente, consumindo de dentro para fora. Em segundos, o chefe samurai se desfez em cinzas flutuantes. O campo de batalha ficou em silêncio por um instante. Todos os samurais congelaram. Eles viram seu capitão, um dos membros da elite de Wano, ser reduzido a pó diante de seus olhos. O medo distorceu suas expressões, mas em vez de aproveitar o momento em que Ace estava no ar, eles hesitaram. O pânico cegou. Ace, no entanto, não desperdiçou a oportunidade. Ainda em queda livre, ele pressionou uma das mãos para baixo. Chamas jorraram de sua palma, girando violentamente. Em poucos segundos, o fogo se condensou em uma esfera flamejante do tamanho de uma casa térrea. O samurai olhou horrorizado. Ace empurrou a esfera para baixo. Bola de fogo titânica. A enorme bola de fogo despencou em direção a eles. Os samurais de elite rugiram e a atacaram com tudo o que tinham, golpes de espada, estocadas envoltas em aqui tiros, até mesmo arremessando pedras em desespero. A bola de fogo jamais atingiu o chão. Explodiu no ar em uma estrondosa rajada de calor e pressão. A onda de choque desfez sua formação. Samurais rolaram pela terra como folhas espalhadas, com os ouvidos zumbindo e os rostos queimados. Ace pousou graciosamente em meio ao caos. Cadáveres carbonizados e fumegantes jaziam espalhados a seus pés. Os samurais que ainda estavam vivos o encaravam com olhos arregalados e trêmulos. Mas Ace sabia que eles ainda não haviam perdido a vontade de lutar. Estavam se preparando para um último ataque desesperado, e depois disso fugiriam. Ele não podia deixar a briga se prolongar. Ele ergueu a mão e a girou em um amplo arco. 7 pequenas bolas de fogo apareceram, cada uma pairando diante dele, não maiores que uma bolinha de gude de vidro. Orbes de fogo infernal. As esferas se expandiram ligeiramente, brilhando intensamente enquanto flutuavam para a frente. Os samurais, pensando que eram fracas, brandiram suas espadas contra elas. Mas as esferas de fogo se partiram em pedaços, vibraram como criaturas vivas, se reformaram instantaneamente e atacaram de ângulos cegos. Um samurai gritou quando uma esfera perfurou seu peito e o incendiou. Os outros atacaram Ace com punhos e lâminas revestidos de aqui. Em vez de se esquivar, Ace os recebeu de braços abertos. Ele endureceu o braço com aqui do armamento Ryou e os enfrentou de frente. Faíscas explodem a cada colisão. Ondas de choque se espalharam pelo campo de batalha. O ar tremia com o calor e a força. Ace deu uma risadinha leve. Este foi um bom treinamento. Isso foi combate de verdade. Minutos se passaram, corpos caíram e o chão ficou coberto de espadas, armaduras e cinzas. Um a um, os samurais sobreviventes sucumbiram à angústia. Sua disciplina se despedaçou. Alguns atacaram Ace cegamente, gritando de fúria. Alguns correram em todas as direções, gritando por Orochi-sama, Kaido-sama ou qualquer deus que pudesse ouvi-los. Alguns simplesmente desmaiaram, tremendo. Ace suspirou. Chegou a hora de acabar com isso. Ele ergueu ambas as mãos lentamente. Os samurais imediatamente recuaram e apontaram suas espadas para baixo, pressentindo instintivamente que aquele ataque era de um nível completamente diferente. Ao redor de Ace, centenas de pequenas bolas de fogo começaram a aparecer. Minúsculas faíscas a princípio, que foram aumentando de tamanho. Os samurais não esperaram. Correram. Se dispersaram. Gritaram. As bolas de fogo se expandiram até o tamanho de cabeças humanas, e então se afiaram. Suas chamas se condensaram em lâminas, centenas de espadas de fogo flutuando ao redor de Ace como uma auréola flamejante. Tempestade de espadas de fogo. Com Ace no centro, as espadas de fogo começaram a girar, lentamente a princípio, depois mais rápido, e então rápido o suficiente para cortar o próprio ar.
A primeira rotação criou um anel de aniquilação de 10 metros. Depois 15. Depois 50. Tudo que foi atingido pela tempestade, pedras, árvores, samurais, armaduras, cadáveres, foi instantaneamente destruído e depois reduzido a nada pelo fogo. A tempestade de espadas cresceu cada vez mais, seu diâmetro estendendo-se por centenas de metros. Dentro daquela zona, não restou um único samurai, vivo ou morto. Tudo foi reduzido a pós cinzas à deriva. Ace exalou, sentindo o calor se instalar ao seu redor. Ele teve a ideia para esse golpe inspirado em Barba Negra, na maneira como ele esmagava uma cidade inteira com sua escuridão e a usava como munição. Ace não conseguia replicar a escuridão, mas podia criar uma tempestade de fogo purificadora que eliminava inimigos fracos instantaneamente. Útil, eficiente, limpo. Quando a tempestade passou, o mundo ao seu redor estava em silêncio. Todos os corpos haviam sido apagados. Não restou um único samurai. Ele estava sozinho em um campo de terra enegrecida, com um brilho fraco emanando do solo fumegante. Ace esticou os ombros. Ele se sentia mais forte, mais completo. Sua alma, transformada, fortalecida, parecia fluir naturalmente com a Mera no Mi. Seu controle sobre as chamas havia atingido um novo patamar. Ainda não estava despertando completamente, mas estava perto. Ele podia sentir. Kaido estava certo. Aqui era tudo. Mas Ace também acreditava em outra coisa. Se você levar qualquer coisa ao extremo, você se torna imparável. Se suas chamas algum dia atingissem o nível de Yamamoto Genryusai, o velho de Bleaz, então até mesmo monstros revestidos de Haki queimariam como papel. Então primeiro Mera, murmurou Ace. Aqui depois. As chamas são minha espada. Aqui é só o cabo. Ele vasculhou o campo de batalha em busca de sobreviventes. Não encontrou nenhum, nem mesmo um dedo. Todos os corpos haviam se transformado em cinzas. Satisfeito, Ace voltou-se para a capital das flores. Ele começou a andar. Wano logo sentiria tremores muito maiores do que esse pequeno massacre. E Ace estava apenas começando. Capítulo 30. Ace retornou à capital das flores disfarçado de novo. O rosto e a armadura do samurai que se sacrificou valentemente por uma causa maior, ou mais precisamente pelo plano de infiltração de Ace. Mas, no momento em que atravessou os portões internos, ele soube que algo estava errado. A capital das flores fervilhava de samurais. Não apenas samurais. Ninjas empoleirados nos telhados, arqueiros em nichos escondidos, guardas patrulhando a cada 5 passos. Eles estavam examinando as ruas com tanta intensidade que até os mosquitos que zumbiam por perto estavam recebendo olhares desconfiados. Ace estreitou os olhos. Eles estão em alerta máximo. Alguém conseguiu escapar? Ouviram a briga? Ou algum dos guardas enviou um relatório? Não importava. Ele continuou caminhando tranquilamente em direção à mansão do Shogun. Assim que ele chegou a menos de uma dúzia de metros da entrada principal. Pare. Quem é você? Diga o motivo da sua visita à mansão do Shogun. A voz ecoou nitidamente, vinda de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ace fez uma pausa. Que estranho. Eu já eliminei todos os guardas do lado de fora. Quem sobrou? Ele fechou os olhos e ativou o Haki da observação. Num instante toda a mansão se iluminou aos seus olhos. Centenas de assinaturas. Todos eles estão tensos. Todos eles fortes. Alguns até mais fortes do que o chefe samurai com quem ele havia lutado anteriormente. E mais profundamente. Uma presença sinuosa, serpenteante e inconfundível. A aura de uma Akuma no Mi. Orochi, o único usuário de Akuma no Mi na capital das flores além do próprio Ace. Então ele já voltou. Deve ter sido avisado. Isso significa que meus planos anteriores são inúteis. Chegaram mais guardas. E agora tenho que lutar contra todos. Ace não entrou em pânico. Em vez disso, um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele havia acabado de terminar uma batalha minutos atrás, e o calor em seu corpo mal havia diminuído. Outra luta parecia perfeita. O samurai que o havia interrogado ficou irritado com o silêncio de Ace. Responda-me, intruso. Sem esperar por uma resposta, o samurai atacou, a lâmina reluzindo com intenção assassina. Ace inclinou a cabeça. A espada cortou o ar, e o punho de Ace atingiu em cheio o rosto do samurai. Bum! O guerreiro voou para trás como uma bala de canhão disparada, chocando-se contra uma parede e desabando atordoado. Instantaneamente toda a mansão entrou em movimento. Gritos, anéis metálicos, passos convergindo. Dezenas não centenas de guerreiros saíram correndo do pátio, formando uma espessa muralha defensiva em frente às portas da mansão. De dentro, mais assinaturas se aproximavam. Pesados, clientes fiéis, samurai de elite. E o próprio Orochi. Ace sentiu a onda de intenção assassina deles, e seu sorriso se alargou. Se eu quiser derrotar Orochi, preciso eliminar primeiro os soldados mais fracos, depois os de elite, e só então a própria serpente. Ele estalou os nós dos dedos, e uma chama tênue dançou sobre sua pele. Ele não estava com medo. Se alguma coisa, a tensão crescente fazia seu sangue arder ainda mais. Ace não esperou que o samurai atacasse. Ele simplesmente deu um passo à frente, recuou o punho e baixou a postura. Um soco, mas não uma normal. Uma onda de calor percorreu seu braço. Chamas se enrolavam em seus nós dos dedos como serpentes vivas. O ar se distorceu, e Ace falou com a voz firme e fria. Punho de chamas. Impacto. Bum. Uma coluna de fogo rugiu para frente, tão larga quanto uma rua da cidade, avançando como uma erupção vulcânica.
O chão sob ela derreteu em lava incandescente. O samurai mais próximo de Ace nem teve tempo de gritar, eles foram reduzidos a cinzas instantaneamente. Os que estavam atrás deles entraram em pânico e lançaram todos os ataques que conheciam. Golpes de espada, técnicas de ninjutsu, Aki ataca, lâminas de arremesso, kunai explosivo. Mas quando seus ataques atingiram a coluna em chamas, eles desapareceram. Queimou sem deixar sequer um rastro. Era como atirar pedras ao sol. A coluna de fogo devorou tudo em seu caminho. Samurais, ninjas, paredes, pisos, tudo desapareceu num incêndio incandescente. Dentro da mansão, o rosto de Orochi se contorceu em horror. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Alguém, bloqueie isso, mate-o, mate-o. Sua voz falhou de medo. Se aquele ataque o atingisse, ele sabia. Absolutamente certamente. Ele iria morrer. A coluna de fogo avançou em sua direção, diminuindo rapidamente a distância. 10 metros. 7 metros. 5. Svi. Um golpe de espada afiado e enorme irrompeu de trás de Orochi, rasgando o ar. Kyoshiro avançou com a lâmina reluzente. Seu golpe vertical colidiu com a coluna de fogo e a dividiu ao meio de forma limpa. A coluna de chama se dividiu em duas metades flamejantes, que rugiram passando por Orochi de ambos os lados, e se chocou contra a mansão atrás dele, destruindo-a completamente. Toda a residência do Shogun explodiu em uma tempestade de chamas. Orochi gritou, tropeçou e quase caiu de cara no chão. Ele estivera a um suspiro da morte. Ofegante, suando e tremendo, Orochi apontou para Ace com os dedos trêmulos. Kyoshiro, mate-o, eu lhe darei uma promoção. Uma promoção enorme. Tome aquelas terras vagas no norte. Quem o matar receberá uma recompensa minha pessoalmente. Os samurais e ninjas restantes se endireitaram, a ganância brilhando em seus olhos. Uma recompensa do próprio Shogun. Terra, status. Eles tentaram parecer corajosos. Ace, no entanto, não estava prestando atenção neles. Seus olhos estavam fixos em Kyoshiro. Por que ele bloqueou meu ataque? Ele deveria ter deixado Orochi morrer. A menos que... Então Ace entendeu. Ele ainda não pode se revelar. Não até que esteja forte o suficiente para matar Orochi e Kaido. Se agir agora, todo o seu trabalho disfarçado terá sido em vão. Ace suspirou. Chato. Se ele matasse Kyoshiro, estaria ofendendo os futuros 9 bainhas vermelhas. Se ele não o matasse, seria forçado a uma luta inútil. Então Ace falou claramente, sua voz ecoando pelas ruínas em chamas. Denjiro. Os olhos de Kyoshiro se arregalaram imperceptivelmente. Ace prosseguiu. Não quero brigar com você. Estou aqui para matar Orochi. Se você também quiser brigar com ele, tudo bem. Mas não se meta comigo. Ace virou-se ligeiramente com chamas enrolando-se em seus ombros. Este é o meu conselho como amigo de Yogoro. Ele apontou para o lado. Mover. Os samurais que conseguiam ouvi-lo sentiram um arrepio percorrer sua espinha. E Denjiro, pela primeira vez em anos, hesitou. Ace retomou a caminhada em direção à mansão em ruínas. A cada passo, a temperatura subiu. O ar cintilava. O chão começou a brilhar fracamente. Chamas rastejavam ao redor dos pés de Ace como espíritos famintos. E então... Capítulo 31. Ace bateu o pé, e no instante seguinte desapareceu da vista de todos. Mesmo tendo desaparecido visualmente, todos os samurais treinados sentiram imediatamente sua presença através do instinto e do Aki da observação, mas, antes que pudessem reagir, Ace apareceu atrás de um deles, sua lança flamejante já cravada profundamente no coração do homem. Os olhos do samurai se arregalaram em desespero enquanto as chamas o consumiam por completo. Os outros não esperaram a sua vez de morrer. Investiram contra Ace com fúria desesperada, até mesmo o samurai em chamas brandindo sua espada descontroladamente em seus momentos finais. Mas Ace esquivou-se dos ataques com movimentos precisos, surgindo no centro do pátio em uma explosão de calor. Com 3 golpes certeiros, mais 3 samurais tombaram. Ace acenou com a mão livre. 9 orbes de fogo infernal se formaram ao seu redor como satélites flamejantes e dispararam para fora, caçando todos os inimigos ao seu alcance. Assim que Ace se preparou para continuar seu ataque, um golpe cortante rasgou o ar em sua direção. Ele não se deu ao trabalho de desviar. Seu corpo se partiu ao meio enquanto ele se transformava em elemento, o golpe passando inofensivamente pelas chamas. A cena lembrou o momento em que um pirata atirou em Kizaru com uma bala imbuída de Aki. Ele simplesmente abriu o caminho por onde a bala passaria. Deixou o ataque passar e se regenerou em seguida. Ace reutilizou o mesmo princípio agora. Seu corpo se regenerou em um instante. Depois disso, ele partiu para o ataque. Sempre que alguém o atacava, ele se voltava para o fogo ou contra-atacava com a lança flamejante, derretendo armaduras e aço. Mas logo percebeu algo preocupante. O número de samurais não estava diminuindo. Estava aumentando. Cada vez mais vassalos se lançavam na batalha, e o próprio Orochi tentava, aos poucos, escapar do combate. Ace estreitou os olhos. Ele não podia permitir isso. Ele se teletransportou para uma área isolada da mansão, uma clareira já queimada anteriormente por sua bola de fogo titânica, e ergueu um pé. Chamas se enrolaram em sua perna como um dragão em chamas. Os samurais de elite e os guardas pessoais de Orochi sentiram uma repentina e opressiva ameaça. Kyoshiro, ataquei-no, gritou um deles. Embora todos suspeitassem da verdadeira identidade de Kyoshiro, Ace o havia poupado anteriormente, e isso por si só já o tornava suspeito aos olhos deles.
Kyoshiro, Denjiro, era o mais forte entre eles. Orochi também suspeitava de Kyoshiro, mas fingia não saber de nada por enquanto. Kyoshiro, Macho, faça isso pelo seu Shogun. Orochi gritou. Kyoshiro não se moveu imediatamente. Através de seu haki da observação, ele sabia que Orochi já havia começado a duvidar dele. Um leve traço de resignação cruzou seu rosto. Com um suspiro, Kyoshiro saiu da mansão. Alguns samurais tentaram impedi-lo, mas ele apenas lançou-lhes um olhar de soslaio, e ninguém ousou bloquear seu caminho. Ele saiu, depois ficou a uma certa distância, observando o campo de batalha como se aquilo não lhe dissesse mais respeito. Orochi tremia de raiva, mas o medo fez calar a boca. Se Kyoshiro se juntasse à rebelião agora, a morte de Orochi seria certa. Assim que Orochi abriu a boca para gritar novamente, Ace bateu o pé no chão. Etapa pirotécnica, coluna. Nada aconteceu. Todos olharam em volta confusos. Orochi piscou, atordoado. E então o mundo pegou fogo. Uma enorme coluna de fogo irrompeu com Orochi em seu centro, espalhando-se em um raio perfeito de 15 metros. Qualquer um que fosse pego em seu interior era instantaneamente devorado e reduzido a cinzas flutuantes. Kyoshiro começou a suar frio. Ele percebeu que se tivesse se aproximado um pouco mais, teria se ferido gravemente, possivelmente até morrido. Os samurais restantes olhavam horrorizados e furiosos. Seu amado Shogun havia sido vaporizado em um único ataque. Sua fúria se misturava ao terror, mas Ace não havia terminado. Ele arremessou sua lança flamejante contra o maior grupo de inimigos. Ela atravessou 6 guerreiros em fila, perfurando-os como contas em um colar, antes de explodir em um inferno brilhante. 6 corpos caíram no chão, carbonizados a ponto de ficarem irreconhecíveis. Ace ergueu os 2 braços, preparando um ataque diferente, não a tempestade de espadas de fogo nem uma lança de fogo, mas uma versão avançada de seu antigo golpe final. Ele havia mudado o nome e aprimorado a técnica. Acima dele, uma enorme bola de fogo começou a se formar, crescendo cada vez mais até se assemelhar a uma montanha de chamas. Imperador da Chama, Cataclismo. No instante em que sentiram seu poder, todos os samurais congelaram. Então o terror finalmente venceu a coragem, eles correram. Até mesmo civis distantes, nos arredores da capital das flores, que já haviam fugido ao ouvirem os combates. Agora corriam ainda mais para longe da cidade enquanto o céu brilhava em vermelho. Ace lançou o ataque. A colossal bola de fogo colapsou para dentro e em seguida detonou para fora, uma onda de choque flamejante se expandindo com Ace no epicentro. Em Onigashima, Kaido, King, Queen e as outras figuras poderosas voltaram abruptamente seus olhares em direção à capital das flores. A onda de choque os atingiu em cheio. King correu em direção a Kaido. Kaido-sama, algo poderoso está acontecendo. Devemos intervir? Kaido encarou em silêncio a chama distante por um momento. Então destampou seu cantil, tomou um gole profundo e soltou uma gargalhada estrondosa. Orururoro. Não precisa. Ele virá aqui sozinho. Ele bebeu novamente ainda sorrindo. O rei fez uma reverência e saiu. As chamas ao longe continuavam a aumentar. Capítulo 32. O centro da capital das flores havia desaparecido. O que antes era o coração pulsante de Wano agora era uma cratera de destroços em chamas, uma fornalha engolindo a própria terra. As chamas rugiam para o céu como uma fera que finalmente rompera suas correntes. Nos arredores todos os edifícios jaziam em ruínas, destruídos pela onda de choque da explosão anterior de Ace. O calor se espalhava em ondas densas, tingindo o ar de branco. Civis, samurais e até mesmo ninjas experientes observavam de longe, impotentes. Sua capital, seu lar, estava desmoronando diante deles. Fumaça subia em colunas gigantescas. Cinzas caíam como vagalumes moribundos. E no meio daquele deserto em chamas, Ace permaneceu calmo. Ele não hesitou. Não hesitou. Esse nível de destruição não o surpreendeu, afinal, aquele era o mundo dos piratas. As batalhas nunca eram organizadas, nunca eram limpas. Em comparação, até mesmo as maiores batalhas do mundo ninja pareciam pequenas. Abaixo do nível Kage, os ninjas raramente destruíam mais do que um quarteirão. Mesmo as batalhas contra Kage geralmente se resumiam a algumas centenas de metros. Mas batalhas de piratas? Foram catástrofes. E Ace não sentiu nenhuma culpa. A maioria dos civis havia evacuado. Orochi era um tirano. Matar um tirano era um ato de misericórdia. Mesmo assim, Ace sabia que não tinha acabado. Orochi não morreu facilmente. Sua Akuma no Mi, a Zou Mítica, Yamata no Orochi lhe concedeu 8 vidas. 8 cabeças. 8 mortes. Ace só o havia matado uma vez. Então ele esperou. Chamas o envolviam suavemente como serpentes dóceis, iluminando a cidade em ruínas com um brilho sinistro. Cinzas caíam como neve negra. Então, uma voz trêmula surgiu atrás dele. Orochi havia recobrado a consciência pálido, tremendo, com o rosto contorcido em medo e descrença. Ele esperava que Ace tivesse ido embora. Esperava que o perigo tivesse passado. Ele estava errado. Antes que Orochi pudesse terminar uma única frase, Ace deu um passo à frente e desencadeou sua técnica aprimorada. Punho de chamas. Impacto. O soco explodiu contra o peito de Orochi. O fogo se alastrou em espiral. Orochi gritou. Ele foi reduzido a cinzas novamente. Segunda morte. Minutos depois, Orochi se regenerou. Dessa vez, Ace arremessou a lança de fogo incandescente através de sua garganta. Chamas irromperam de dentro, consumindo-o por completo. Terceira morte.
Quando Orochi reapareceu, Ace usou a Ki e o golpeou com tanta força que o tirano se desfez em pedaços flamejantes. Quarta morte. A próxima tentativa de ressurreição foi recebida com um chute tão rápido que Orochi nem sequer reagiu. Seu crânio explodiu no meio da frase. Quinta morte. Na sexta vez, a arrogância de Orochi se desfez. Antes mesmo que Ace levantasse a mão, Orochi caiu de joelhos, batendo a cabeça contra o chão queimado. Por favor, não me mate. Eu te dou qualquer coisa. Qualquer coisa. Sua voz falhou, tomada pelo terror. Então, em um ato de desespero, ele sacou uma pistola com os dedos trêmulos. Kaido-sama está atrás de mim. Se você me matar, Kaido-sama jamais me perdoará. Ace ficou apenas olhando para ele. Então ele levantou o braço. Balas de chamas. 6 tiros. 6 sóis em miniatura. Cada golpe atingiu um ponto diferente, peito, ombros, pernas, e explodiu. O grito de Orochi ecoou pela cidade morta. Sétima morte. Quando Orochi se regenerou pela última vez, mal lhe restava forma, ele tremia, aterrorizado. Ace invocou a lança de fogo ardente mais uma vez. Não. Ace avançou. A lança perfurou seu coração, detonando por dentro. A oitava e última cabeça, a oitava e última vida. Perdido. Orochi não existia mais. O fogo crepitava ao redor dos pés de Ace enquanto ele permanecia sozinho na capital das flores em ruínas, as últimas brasas subindo como aplausos silenciosos. 3 dias depois. 3 dias se passaram desde que Ace aniquilou Kurozumi Orochi, e todo o país de Wano sentiu as consequências. O caos se espalhou por toda parte. Mas por baixo desse caos, os civis comemoraram. Aldeias que sofreram sob a crueldade de Orochi por décadas finalmente estavam livres. Cobradores de impostos, bandidos e escravistas que atormentavam o povo desapareceram queimados. Caçados ou fugiram gritando após ouvirem falar do demônio do fogo que eliminou seu shogun em uma única noite. Ace também não descansou. Ele se deslocava de região em região, dizimando todos os grupos de bandidos que encontrava. As batalhas não foram tão grandiosas quanto o confronto na capital das flores, mas contribuíram para alimentar sua lenda. Em tabernas e casas de chá, o demônio do fogo nos protege. Ele queima os ímpios, mas salva os inocentes. Wano pode finalmente mudar. A notícia se espalhou rapidamente. O medo se espalhou ainda mais rápido. Ace percebeu algo mais se espalhando por Wano. Piratas das feras. Dezenas. Depois centenas. Mas estranhamente, eles não atacaram ninguém. Eles apenas interrogaram os moradores, inspecionaram as marcas de queimadura, mediram as crateras e foram embora. Eles estavam investigando algo. Não investigando alguém. Ace sabia que não tinha muito tempo. No dia seguinte, ele estava sentado em uma enorme rocha com vista para um campo devastado pela batalha do dia anterior. O vento trazia risos fracos dos aldeões libertados. Ace inspirou lentamente. Segundo sua estimativa, desde o momento em que ele deixou os piratas do Barba Branca até agora, passaram-se de 12 a 15 dias. E com base nas memórias de One Piece em sua mente, Ace foi capturado 2 meses depois de deixar Barba Branca. O que significava? Ele tinha cerca de um mês restante. Talvez menos. Talvez mais. Mas não o suficiente para apostar. E o pior de tudo, se Teaz não conseguisse capturar Ace, ele iria atrás de Luffy. Talvez Luffy tivesse proteção do roteiro. Talvez o próprio mundo lhe tenha favorecido. Mas Ace não estava arriscando a vida do irmão. Desta vez não. Ace se levantou. Chamas começaram a surgir a seus pés. Hoje, disse ele em voz baixa, libertarei a prisão de Udon. Seus punhos se fecharam com mais força. E esta noite, eu libertarei Yamato. Depois disso, correr com Yamato? Tempestade Onigashima? Confrontar Kaido? Ou puxar os cordões das sombras? Ele ainda não sabia. Mas ele sabia de uma coisa. Ele não permitiria que o destino repetisse a mesma tragédia. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.